Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos falar sobre Sexta-feira Santa, ou também conhecida como Sexta-feira da Paixão. E aí a gente vai trazer na narrativa bíblica, no ponto de vista também do cristianismo oriental, na Igreja Católica Romana, comunhão anglicana e outras tradições protestantes. É mais um vídeo de curiosidade. O conhecimento nunca é demais. Então, Sexta-feira Santa é uma data religiosa que relembra a crucificação de Jesus Cristo e a sua morte no Calvário. É a sexta-feira que antecede o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. É uma semana que vem muita comemoração, celebração, já a partir do domingo de Ramos até o domingo da ressurreição. Esse dia é considerado um feriado nacional em muitos países pelo mundo todo, em grande parte do Ocidente, especialmente nas nações de maioria cristã. E nesse ponto de vista bíblico, nessa narrativa bíblica, de acordo com os relatos nos evangelhos, os guardas do templo, guiados pelo apóstolo Judas, os Iscariotes, prenderam Jesus no jardim Getsêmani. Depois de beijar Jesus, o sinal combinado com os guardas para demonstrar que era o líder do grupo, Judas recebeu 30 moedas de prata em Mateus capítulo 26. Se você quiser dar uma pausazinha aí para conferir, Mateus 26, versículo 14 ao 16. Então, a partir desse momento em que Judas lhe beija, depois o Senhor Jesus é levado à casa de Anás. Esse Anás é o sogro do sumo sacerdote dos judeus, o Caifás. E sem revelar nada durante seu interrogatório, Jesus foi enviado para Caifás, que tinha consigo o sinédrio reunido. Você já pode ver também em João capítulo 18, no versículo 24. Eu não vou nem ler assim os textos bíblicos para poder o vídeo não ficar muito longo, mas aí você pode parar, abrir na Bíblia e ler, certo? Muitas testemunhas apareceram para acusar Jesus, mas seus relatos conflitavam entre si e Jesus manteve em silêncio. Finalmente o sumo sacerdote desafiou Jesus dizendo: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Aí você já vai aqui em Mateus 26, 63. Né? E a resposta de Jesus foi: "Tu o dissestes. Contudo vos declaro que vereis mais tarde o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Mateus 26, 64. Por conta disso, Caifás condenou Jesus por blasfêmia. Então essa foi a acusação do Senhor Jesus, que foi por blasfêmia. E blasfêmia para essa época, essa era do judaísmo, pois o Senhor Jesus ele está sendo interrogado, condenado, acusado justamente por sumos sacerdotes e o sumo sacerdote do judaísmo. E blasfêmia para ele seria a difamação do nome de Deus, por dizer ele ser o Filho de Deus, enviado por Deus, de dizer ele que vai estar com o Pai, em dizer ele que eu e o Pai somos um. Então, todas essas afirmações do Senhor Jesus trouxe para ele o motivo da acusação, da condenação. E na manhã seguinte, uma multidão seguiu com o Senhor Jesus preso até o governador romano, o Pôncio Pilatos, e o acusaram de subversão contra o Império Romano. Fizeram várias acusações,
como de se opor aos impostos pagos ao César. Em Lucas capítulo 23, no versículo 1, aqui já mostra essa referência bíblica, como nós estamos trazendo numa narrativa bíblica. Pilatos autorizou os líderes judeus a julgarem Jesus de acordo com seus próprios costumes e passar-lhe a sentença, mas foi lembrado pelos líderes judeus que os romanos não lhes permitiam executar sentença de morte. Em João capítulo 18 está mostrando isso. Pilatos interrogou Jesus e afirmou para a multidão que não via fundamentos para uma pena de morte. Quando ele soube que Jesus era da Galiléia, Pilatos delegou o caso para o tetrarca da região, que seria Herodes Antipas, que, como Jesus estava em Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica, Herodes também interrogou Jesus, mas não conseguiu nenhuma resposta e enviou de volta para Pilatos, que disse para a multidão que nem ele nem Herodes viam motivo para condenar Jesus. Olha que situação. Ele então se decidiu por chicoteá-lo e soltá-lo, mas os sacerdotes incitaram as multidões a pedir que Barrabás, que havia sido preso por assassinato durante uma revolta, fosse solto no lugar dele. Quando Pilatos perguntou então o que deveria fazer com Jesus, a resposta foi: crucifica-o. Marcos capítulo 15, versículo 6 ao 14. A resposta foi: crucifica-o. A multidão, os sacerdotes, crucifica-o. E voltando a multidão novamente, Pilatos declarou que Jesus era inocente e lavou suas mãos para mostrar que não queria ter parte alguma em sua condenação, mas mesmo assim entregou Jesus para que fosse crucificado para evitar uma rebelião. Mateus capítulo 27, versículo 24 até o versículo 26. Jesus carregou sua cruz até o local de sua execução, com a ajuda de Simão o Cirineu, um lugar chamado de Caveira, o Monte Calvário, então o Gólgata em hebraico e Calvário em latim. Lá foi crucificado entre dois ladrões. No livro de João, capítulo 19, versículo 17, mostra. Jesus agonizou na cruz por aproximadamente 6 horas. Durante as últimas 3 do meio-dia a 3 da tarde, uma escuridão cobriu toda a terra. Mateus 27, versículo 45. E em Marcos também mostra, capítulo 15, versículo 13, e em Lucas, capítulo 23, versículo 44. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. Túmulos se abriram e a cortina do templo rasgou-se acima até embaixo. E José de Arimateia, um membro do Sinédrio e seguidor de Jesus em segredo, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Em Lucas capítulo 23, do versículo 50 ao 52. Outro seguidor de Jesus em segredo, também membro do Sinédrio, Nicodemos, foi com José de Arimateia para ajudar a retirar o corpo da cruz. João capítulo 19, versículo 39 ao 40. Porém, Pilatos pediu que o centurião que estava de guarda confirmasse que Jesus estava morto. Em Marcos capítulo 15, versículo 44. E um soldado furou o flanco de Jesus com uma lança, e que provocou um fluxo de sangue e água no ferimento. João capítulo 19, versículo 34. José de Arimateia então levou o corpo de Jesus, envolveu-o numa mortalha de linho e o colocou em um túmulo novo que havia sido escavado num rochedo. Mateus capítulo 27, 59 mostra também, que ficava no jardim, perto do local da crucificação.
E Nicodemos trouxe mirra e aloé e ungiu o corpo de Jesus, como era o costume dos judeus. Em João, capítulo 19, versículo 39, mostra também. Para selar o túmulo, fechar, uma grande rocha foi rolada em frente à entrada. Mateus 27, versículo 60. E todos voltaram para casa para iniciar repouso obrigatório de sábado, né? Que começou ao pôr do sol. Lucas capítulo 23, versículos 54 ao 56. Aí tem os ritos, né, os costumes da igreja ortodoxa e as igrejas católicas orientais de rito bizantino chamam este dia de Grande e Sagrada Sexta-feira, ou de Grande Sexta-feira. E aí vem os ritos e costumes também da Igreja Católica Romana, que também há uma diferenciação nos seus rituais, como da Igreja Latina Americana, é um pouco diferente e vai mudando de região. O rito romano não prevê a celebração de missas entre as missas da Ceia do Senhor, na noite da quinta-feira da Santa, e a Vigília Pascal, e assim cada um tem os seus costumes. Deixa eu ver o próximo aqui. Já os costumes aqui da Igreja Anglicana, que não especifica um ritual específico a ser observado na Sexta-feira Santa, mas os costumes locais geralmente incluem diversos serviços, incluindo as 7 frases de Jesus na cruz, e que mostra também uma diferenciação entre o antes da reforma de Martim Lutero e também a mudança que houve após a reforma, a partir de 1500, a partir de Martim Lutero. E a partir dessa reforma houve também uma diferenciação em muitas igrejas, em muitas comunidades protestantes que celebram serviços litúrgicos específicos na sexta-feira, né? E cada um faz de um jeito, né? Os batistas, os pentecostais e igrejas não denominacionais, e cada um comemora de um jeito. Porém, o que interessa para a gente é no ponto de vista bíblico, na narrativa bíblica. Por isso que eu fui lendo aqui as minhas anotações e trazendo para vocês as referências bíblicas para que você possa dar uma pausa, ler, qualquer coisa volta. Para você que é estudioso, gosta de aprender, então você volta o vídeo e vai dando pausa e vai conferindo na Bíblia justamente sobre esse dia da Sexta-feira da Paixão. E a mensagem, pastor Genival? Qual seria a mensagem? Olha, a mensagem da Sexta-feira Santa são muitas. Eu precisaria de muito tempo, de muitos vídeos, fazer muitos vídeos para trazer as infinitas mensagens que tem nesse dia de sexta-feira. A principal dela, que nós temos que entender, é que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós sabemos muito bem de que na velha aliança pegava-se o animal no dia 10 do primeiro mês, limpava esse animal, lavava esse animal, alimentava esse animal, preparava esse animal para que no dia 14 o animal fosse sacrificado às 3 horas da tarde. E justamente o Senhor Jesus, já desde a entrada do domingo de Ramos, em Jerusalém, ali ele já ia se preparando justamente para o sacrifício. Porque na velha aliança, o animal era morto no lugar do pecador. Agora é Jesus que está sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, certo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Então é o plano de salvação, é uma maneira que Deus ele reage, faz, enviando o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos ter a vida eterna. E a mensagem é essa, amigos, todos vocês, independente da sua religião, todos nós fazemos parte
do plano da salvação, do plano de salvação através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que você leia, estude, aprenda a palavra de Deus, faça suas orações, aprenda, busque conhecimento e entendimento. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Se você gostou, dê um joinha. Se você quiser enviar esse link para alguém aprender também sobre a sexta-feira, envie. E que Deus abençoe a todos e até o próximo.